Fala, nobres cavaleiros, tudo bem com vocês? Tá tudo bem? Fora um pouco a garganta, tá um pouco zoada. Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre o desenvolvimento da heráldica. Não em si, como eu já fiz na série aqui do canal sobre heráldica, de como fazer um brasão, essas coisas, mas falar um pouco do aspecto histórico e como que a heráldica ela é vista hoje. Bom, a heráldica ela teve seu principal desenvolvimento aí no século XII. O século XII corresponde a 1101 a 1200 e casa muito aí com a época das cruzadas e a época também onde se desenvolveu as ordens de cavalaria. Heráldica e e a cavalaria elas estão interligadas, já que sem a cavalaria não existiria a heráldica. Por quê? Porque em contraponto aí, se a gente tem aí outras culturas que no exército você tem aqui, pegar em contraponto aí os romanos, né? Enquanto você tem o aspecto da vitória da legião romana, né? A bravura se prova pela bravura da legião. Na Idade Média, você tem que é o aspecto do cavaleiro se entregar e, e não temer a morte e ser o mais bravo em campo de batalha. E daí, o que acabou acontecendo? Nas armaduras. Claro, aí a gente está falando um pouco mais para frente, século XIV, XV, quando a gente fala de armadura. Mas os cavaleiros, nos escudos que eles levavam pinturas representando as famílias. E isso começou a se desenvolver não só mais, tanto a questão da cavalaria em si, da, do nobre montado que vai para a guerra, mas também você teve especificações de famílias também que tiveram algumas especificações dentro das batalhas. Então, por exemplo, às vezes quando você vê um escudo de uma família com um braço movente, né? A gente chama de movente, que é só o braço, ou esse braço armado, por exemplo, a bandeira de São Paulo e no brasão de São Paulo a gente tem esse exemplo. Isso representa que talvez aquela família, agora falando da Idade Média, ela, ela comandava uma, uma uma bandeira ou uma lança de flanco, né, no canto de um exército. Só para via de dúvida, dentro de um exército da Idade Média, você tem uma lança que é um cavaleiro que ele comanda até mais ou menos ali 10 homens, mais ou menos. Quando você. Isso daí se dá o nome de lança. Quando você tem um conjunto de entre 5 a 10 lanças, você tem uma bandeira. Então, por isso que a gente vê normalmente em filmes de Idade Média várias bandeiras distintas ali dentro de um mesmo exército, que é para representar é, cada setor e também para se organizar em questão de estratégia militar também. E quando você tem um punhado de bandeiras, sei lá, 5 bandeiras, 10 bandeiras, mais ou menos nessa faixa, você tem homens de armas, tá? E daí, o que acontecia? Os cavaleiros, para eles se distinguir a família, mostrar a bravura da sua família, e nobreza, lealdade também aí ao rei ou ao papa, eles começaram a pintar dentro dos seus escudos simbologias que representavam sua família. Então, se você pega, por exemplo, uma família que descende aí do rei de Castela, eles iam pintar
nos seus escudos um fundo vermelho, um esmalte vermelho e um castelo em ouro, que é o símbolo de Castela, do reino de Castela. Eles colocavam esse símbolo dentro do escudo. Você tem também aí o reino de Portugal, que você tem a borda do escudo, você tem vários castelos, um fundo em vermelho também, representando que, no caso, a família real de Portugal, na época, também tinha essa origem no reino de Castela. Então você tem essa distinção. Então, a heráldica ela nasceu com isso. Quer dizer que não havia heráldica antigamente? Havia, mas num contexto muito mais rudimentar. Você pegar, por exemplo, as bandeiras das legiões romanas, isso poderia simbolizar uma espécie de heráldica também. Os Senatus Populus Romanos, que é o símbolo de Roma, também, mas também aí casa um pouco com a questão da vexologia, que é o estudo das bandeiras. Então, a heráldica ela nasceu nesse aspecto de representação. Mais para frente aí, com a questão dos torneios medievais, os escudos eles não vinham mais do jeito que o cavaleiro ele tinha que segurar o escudo e também se preocupar em segurar a rédea do cavalo. Então, o que aconteceu? Esses escudos eles começaram a ser acoplados nas armaduras, mais ou menos nessa região aqui, e eles eram de uma maneira côncava, peraí, assim, ou seja, virado com ele faz uma barriguinha para dentro. Questão de física, né? A gente tem isso aqui, côncavo e convexo. Convexo é que nem, por exemplo, lente de óculos, que você tem saltado para fora a lente. E daí, o que aconteceu? Por que tinha esse formato? Para quando batesse a lança, não o cavaleiro, claro, ele ia sentir o impacto, mas ele não ia. A chance dele cair do cavalo era menor e a chance dele machucar é menor. Por quê? Você bate numa superfície côncava, a tendência da lança ela era sair para fora, deslizar ou até quebrar. E daí que aconteceu? Se começou a pintar também os brasões das famílias nesses escudos, para mostrar que aquela linhagem de cavaleiro ela também se dava uma linhagem nobre até na questão dos jogos, dos torneios medievais. Já falamos sobre torneios medievais aqui no canal, também o que a igreja tinha como visão. Isso se deu mais a questão desses escudos acoplados nas armaduras, nas justas. E daí, nesse caso, também utilizava esse tipo de escudo acoplado dentro da guerra. Tá? Depois, aí, com a criação dos Estados Nacionais, que aconteceu? Os escudos eles passaram a não ter mais tanta importância. O que tinha dentro e representar a família, mas se passou a se dar mais valor que tinha fora do escudo. A parte exterior do escudo é uma parte pessoal. Então lá onde você vai colocar grandeza, essas coisas, você, por exemplo, é um barão, conde, rei, se você tem, por exemplo, títulos de honra, títulos de cavalaria, então acabou se dando muito mais importância para o que era a raiz da heráldica em si, que na verdade é o puro, vamos falar assim. É importante você colocar a parte exterior? É importante, mas não é o principal. O principal está dentro do escudo. Tanto é que a regra heráldica por excelência, a norma heráldica, ela está 100% focada para dentro do escudo. Para fora do escudo, claro, existem regras, existe, mas elas não são tão severas quanto você colocar algo dentro da boca do escudo. A boca do escudo é o que dá a forma do escudo, a gente chama de boca.
Com o advento aí século XVIII, século XIX, aí partindo aí para a consolidação dos estados europeus, dos estados americanos também, aí a América do Norte, Central, América do Sul, é, se também tem a heráldica dentro dos municípios. Então, uh, cada município aí representando o que quer passar de valor daquele povo. E também tem uma coisa que acho que vocês podem notar. Pesquisem o brasão da cidade de vocês. Em cima do brasão vai ter um mural. A gente chama de coroa murada. Para quem mora em capital de estado, você vai ver uma coroa murada na cor de ouro, amarela. Para quem não mora numa capital, você vai ver uma cor, um mural um pouco mais opaca, um amarelo mais escuro, vamos falar assim, partindo quase para um pardo. E daí, nesse caso, vocês também podem perceber alguma coisa. O número de torres que tem nesses murais. Por exemplo, se você tem uma torre só, significa que você mora numa vila. A partir do tamanho da população, você vai aumentando o número de torres também, tá? E daí, esse é um desenvolvimento da heráldica também dentro dos municípios. Uma coisa também que vocês podem perceber, principalmente nas cidades brasileiras, quem mora, por exemplo, em Espanha, em França, vai vai ver isso aí de uma forma diferente. Mas é o escudo ibérico arredondado, a ponta arredondada, que é também chamado de escudo orgival. Outra coisa que se desenvolveu a heráldica também, muitas pessoas talvez ao ver esse vídeo vai achar, pô, heráldica, que isso vai mudar na minha vida. Bom, se você é um torcedor de um time de futebol, a heráldica está aplicada ao escudo do seu time também. Então, por exemplo, um, pegar o escudo do Palmeiras, não sou palmeirense, tá? Mas é o primeiro que vem na minha cabeça. O escudo do Palmeiras, ele. Por que ele tem aquele formato redondo? Porque é uma forma de escudo italiano. Agora, por exemplo, o escudo do Flamengo. O escudo do Flamengo, se a gente for pegar para pensar o que é um Flamengo, né? Flamengo é uma pessoa que mora numa região onde hoje é situada os Países Baixos, que tem ligação também com o reino francês, antigamente, e o escudo do Flamengo é um escudo francês antigo. Então você começa a ver heráldica até dentro dos clubes de futebol. Não quer dizer que os flamenguistas eles têm ligação com o reino francês, com o reino de Flandres, Holanda, esses lugares. Isso não quer dizer nada. Ou Bélgica, né? O Flamengo tá muito mais contido dentro da Bélgica. Mas não quer dizer isso, mas pode ter sido alguma influência do criador na época. E é isso. Outra coisa, aí não partindo tanto atrelado à heráldica medieval, mas falando aí a respeito do desenvolvimento de, de querer simbologia. A gente tem a questão das logomarcas. As logomarcas, elas também são algo que vieram da heráldica. Toda essa questão de querer demonstrar alguma coisa, quão grande o quão nobre, no caso das empresas, o quão sólido a gente é na economia, o quão bem que a gente faz socialmente, ela também transfere isso na sua logomarca. Ela quer passar esses valores da empresa dentro da logomarca. Então é uma forma de heráldica moderna, vamos falar assim. Diferente, tá? A gente pode aí separar o joio do trigo, né? A empresinha que
só é um escritinho, tipo Coca-Cola. Beleza, não parece um brasão medieval. Mas, por exemplo, o McDonald's, você pega lá o M, isso aí, pô, tem uma puta de uma simbologia. E é o símbolo heráldico mais conhecido hoje, vamos falar assim. Bom, pessoal, que por hoje é só aí, falando a questão desse desenvolvimento histórico dos escudos, dos brasões. Um vídeo mais para relaxar, sem tantos estudos aí que eu acabei colocando. Eu vou atualizar o nosso drive com alguns livros de heráldica, tá? Que eu acabei encontrando aqui no Google. E é isso. Até mais e fique com Deus, nobres cavaleiros.